A gente começa esta edição conversando ao vivo com Igor Damasceno para tentar avaliar como deve ser a nova direção do Banco Central. O Igor já está ao vivo aqui comigo para falar de Galípolo. Galípolo que foi aprovado pelo Senado Federal numa sabatina que aconteceu hoje lá em Brasília, no Congresso Nacional. A gente vai restabelecer a comunicação com o Igor Damasceno para que ele possa trazer essas informações ao vivo, mas aí há uma mudança no Banco Central e uma mudança com as bênçãos, o apadrinhamento, a escolha do presidente da República, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele escolheu, o Senado precisava sabatinar, é um procedimento padrão, um tanto quanto de praxe, mas que geralmente só valida, né, o que o presidente já escolheu. Boa noite para você, Igor. Oi, Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. É visto como uma vitória para o presidente Lula. Primeiro que Gabriel Galípolo já foi funcionário de Lula, trabalhou como secretário executivo do Ministério da Fazenda durante o início do terceiro mandato do presidente, ou seja, é uma pessoa que está mais alinhada com o governo, fala mais ou menos as mesmas palavras, tem o mesmo discurso que o presidente Lula, e isso pode colocar fim na disputa entre Banco Central e governo federal. E segundo, porque o mercado financeiro reagiu muito positivamente com essa indicação, essa aprovação de Galípolo no Banco Central. O mandato dele deve começar no ano que vem, em janeiro, e estender até dezembro de 2028. Galípolo já era do Banco Central, ele é o diretor de política econômica do órgão e foi indicado pelo presidente em agosto deste ano para ser o sucessor de Roberto Campos Neto. No plenário do Senado Federal, ele recebeu 66 votos favoráveis. Para que o economista assumisse de vez a presidência do Banco Central, eram necessários pelo menos 41 votos favoráveis, ou seja, foi uma maioria esmagadora. Só 5 senadores votaram de forma contrária. É a menor rejeição para uma indicação do Banco Central em 22 anos. Mais cedo, Galípolo foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos daqui do Senado Federal, onde eu falo ao vivo. Por lá, ele prometeu manter a independência do Banco Central e controlar a inflação. A aprovação na CAI foi por unanimidade. Veja os detalhes na reportagem. Gabriel Galípolo chegou à Comissão de Assuntos Econômicos pressionado. O presidente da CAI, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, abriu os trabalhos elogiando a atuação de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Mesmo diante de pressões deste e do governo anterior, Roberto manteve a mão firme e não deixou a política de juros e a inflação desandarem. Os elogios foram vistos como uma indireta ao governo, que pressionou Campos Neto a baixar a taxa básica de juros. Galípolo está mais alinhado com o governo federal. Alguns parlamentares veem essa relação como uma ameaça à autonomia do órgão. No entanto, o indicado do presidente garantiu que vai usar a liberdade que terá para tomar decisões pensando na economia do país e não no governo. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Galípolo também garantiu aos senadores que vai manter o compromisso de controlar a inflação, que hoje está no limite da meta, 4,5%. Durante os últimos 12 meses, foi possível observar os núcleos de inflação no Brasil em patamares equivalentes à das economias mais desenvolvidas e estáveis do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido. Nós vamos estar sempre sujeitos a momentos mais desafiadores, mas a atuação do Banco Central tem sido inequívoca na perseguição da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Apesar das críticas à indicação, o nome de Gabriel Galípolo foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos após mais de 4 horas de sabatina. O placar foi de 26-0. Aqui no plenário do Senado, a aprovação já era dada como certa antes mesmo do assunto chegar na comissão. Gabriel Galípolo é o atual diretor de política econômica do Banco Central. Antes disso, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e esteve nas equipes de campanha do presidente Lula durante a
corrida presidencial de 2022. Ele é formado em Ciências Econômicas e tem mestrado em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também é professor. Bom, a expectativa do governo federal é que, com Galípolo na presidência do Banco Central, a taxa básica de juros, a Selic, seja diminuída consideravelmente ao longo de 2025. No entanto, segundo economistas, se a taxa Selic baixa, a inflação sobe. E aí ele vai descumprir a promessa que fez aqui no Senado Federal. Então é um grande desafio para Galípolo controlar a inflação e também satisfazer o governo federal. A gente vai seguir acompanhando, Adriane. E a expectativa é de o governo federal, apesar da indicação, permitir que o banco mantenha a sua independência, né? Essa, em tese, seria o melhor economicamente falando para o país. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.